Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. Hoje vamos trabalhar com a temática da função social da escola, né? A escola está aqui no mundo para quê? Qual é a finalidade da escola? E quando a gente fala da função social da escola, a gente precisa considerar as diferentes dimensões, como, por exemplo, as questões de ordem política, as questões de ordem social, as questões de ordem cultural e também, por que não, e que é tão importante, né, as questões de ordem pedagógica, didática, né? Já que a escola envolve todas essas questões e outras também. O que é importante nós sabermos é que a escola, ela representa uma instituição que historicamente a humanidade escolheu a escola, né, como um ambiente, como um local para socializar o conhecimento, os saberes historicamente acumulados aí pela humanidade. E a gente vai ver como é que essa questão é trabalhada e também como é que as bancas cobram essa temática e como é que elas trabalham com essas questões, né, de função social da escola. Não esquece de dar o seu like, que esse vídeo foi feito com muito carinho para você. E não esquece também de colocar aqui nos comentários aquele assunto que você quer ver aqui no canal, para a gente poder entregar para você. Belezinha? Bora lá? Bom, então vamos lá, né? Vamos tratar hoje aqui da, olha só, ó, função social da escola, né? Como é que a escola, enquanto instituição, se coloca aí para nós? Antigamente, a escola ela estava no mundo, né, para atender, né, nos primórdios, né? Então, ó, primeiramente, a escola estava aí para quê? Para atender a aristocracia, né? Ó, aristocracia. Ou seja, a elite só ia para a escola classes mais elevadas da sociedade, numa época que a escola não era para todos. Acontece que os valores da sociedade foram mudando e a escola deixou de atender às expectativas só da aristocracia, né? E ela passa a atender outros setores. Então a gente começa a ver aí a escola enquanto instituição social, né? Então depois, né? Primeiro era só aristocracia, depois a gente já começa a ver a escola como uma instituição, ó, instituição formadora, né? Formadora, uma instituição social, né? Social, porque vai atender aos anseios da sociedade, e aí ela não é mais só para poucos, e começa a contar com a participação de todos, né? De todas as classes sociais passam então a frequentar a escola, né? Aí ela não era mais só exclusivamente para atender aos anseios aí da aristocracia ou da elite. Ela continua servindo até hoje a elite, mas não é só para a elite, né? E o cenário, então, ele fica propício para quê? Para a formação da cidadania, então é para a formação da população. E é aí que a sociedade toma a escola, né, para formar a própria sociedade. Então, a escola passa a formar, ó, formar a sociedade. Sociedade começa a formar a população de determinada localidade, enfim, né? A escola passa a formar o ser humano. E aí vai formar de uma maneira mais ampliada, né? Porque dentro de casa a educação que as pessoas recebem não basta para formar esta população.
Então, as pessoas começam a utilizar a escola para se formarem, para se tornarem pessoas educadas, enfim, de uma maneira mais ampliada. Além de formar o ser humano, né, porque a escola cumpre esse papel também, né, de formar o ser humano, ela cumpre a função social de disseminar conhecimento, saberes, né? Então, a escola está aqui, né? Não só para formar a sociedade, mas para, disseminar saberes, conhecimentos, saberes e a gente sabe, né? É redundante, mas é isso, né? Historicamente acumulados, né? Pela humanidade. Então, a escola, ela passa a trabalhar com estas questões todas para quê? Para disseminando conhecimentos, saberes, para levar a população a uma população mais apta a atuar, a refletir e a transformar o mundo. Então são saberes, né, conhecimentos que vão transformar o mundo, né? Vai transformar a sociedade, vai transformar as pessoas, né? E transformando as pessoas, a gente sabe que transforma a sociedade, transformando a sociedade, a gente sabe que transforma o mundo. Então, a escola vai cumprindo aí esse papel de participar do desenvolvimento das potencialidades das pessoas. E aí vai trabalhar com várias potencialidades, várias dimensões, né? Afetiva, física, emocional, cognitiva, né? Que uma das maiores funções aí da escola é exatamente essa, né? A transmissão do conhecimento, um local de disseminar aí o conhecimento. Enfim, isso tudo para quê? Para capacitar as pessoas para o exercício pleno da cidadania, para poderem atuar em sociedade, na política, na economia, enfim, para trabalharem, né, exercerem ali uma profissão. Portanto, a gente pode entender que a função básica da escola é o quê? Garantir a aprendizagem de conhecimentos, competências, habilidades e também de valores, né, de ideais, de ideias, né, para socializar e para que as pessoas possam interagir. Então, a escola tem que suprir conhecimentos e saberes, como, por exemplo, leitura, escrita, as ciências todas, né? As artes, enfim, ensinos e aprendizagens com os quais os estudantes possam exercer a sua cidadania, possam atuar no mundo e transformar também o mundo, né? A sociedade. Bom, você já está percebendo que a função social da escola ela é relativa, ela é complexa, né? E vai representar muitas e diferentes formas, dependendo da sociedade, dependendo da época. Então, de acordo com as suas intenções, né? De acordo com aquela sociedade, com aquela cultura, com aquela localidade e também com as intenções daquela localidade. A escola ela pode estar a serviço tanto da manutenção da sociedade daquela maneira como ela está, ou ainda como um instrumento de transformação. Então, a instituição escola, né, a instituição escolar, ela vai cumprir papéis. Ou ela vai manter as coisas da maneira como elas estão, né? Vai ser um instrumento de reprodução daquela circunstância, né? Então é para a manutenção, ou ela vai cumprir a função, né, de transformar a sociedade, de modificar aquela circunstância, aquela situação. Tá? Então, ela vai transformar ou ela vai manter a sociedade de acordo com
conforme ela está, né? Então, a função social da escola, ela também vai mudando de acordo com o tempo, com os acontecimentos e com a própria sociedade. Por exemplo, a educação especial, né? Vamos pensar aí na educação especial. A sociedade de antigamente, os estudantes especiais, eles simplesmente eram excluídos, eles nem entravam na escola, então eles nem sequer participavam do processo de escolarização enquanto instituição, né, educativa, educacional. Mais tarde, eles passaram, então, de excluídos, eles passaram a ser segregados. Então, às vezes, dentro da mesma escola, então, uma escola regular, dentro daquela escola tinha uma sala de aceleração, uma sala para estudantes especiais ou até mesmo escolas especializadas em determinadas necessidades, né? Para chegarmos, né? E essas coisas foram mudando, né? Para chegarmos nos dias atuais, que a gente entende e pratica escolas inclusivas, né? Escolas efetivamente para todos, para quaisquer pessoas. Então a gente pode concluir que a função social da escola, além de transmitir os conhecimentos essenciais para transformar o ser humano, desenvolvendo aí as suas competências, habilidades, valores e também saberes, que vai fazer o quê? Transformar estas pessoas em pessoas mais capacitadas, em pessoas habilitadas a atuar na sociedade. Vamos lá fazer questão e ver como é que esse assunto é abordado pelas bancas? Bora lá! Vamos lá, nossa primeira questão, 2019, da banca IAUP, né, da Prefeitura de Petrolina, lá em Pernambuco, professor de matemática. Ó, a função da escola e do professor não é só informar, pois tal função agora é realizada com rapidez e certa exatidão por meio do computador e outras mídias e artefatos tecnológicos, né? Então, o que está dizendo aí? Que a função social da escola e a função do professor não é mais só transmitir conhecimento, como já foi um dia, né? Antigamente, a escola estava a serviço do conhecimento. Hoje em dia, a gente acessa o conhecimento por outros meios, né? Tá aí a internet, enfim, tem outros meios de se acessar o conhecimento, saberes acumulados pela sociedade, pela humanidade, né? Pelas diferentes sociedades, pela humanidade, do que simplesmente frequentar uma escola, né? Então, o papel da escola e do professor na atualidade é de formar. Então, está dizendo que não é só informar, mas é de formar. Então, vamos lá. 1. Seres pensantes e com espírito pesquisador. 2. Profissionais responsáveis pela sua formação continuada. 3. Seres capazes de absorver os conteúdos a serem transmitidos. 4. Estudantes que sabem trabalhar em equipe e compartilhar conhecimentos. E 5. O professor apenas para coordenar os comportamentos dos alunos. Vou te dar uns minutinhos aí para você pensar dessas 5 frases, quais estão corretas e quais estão incorretas. Vamos lá? Podemos? Tá fácil essa, hein? Ah, tenho certeza que você vai gabaritar comigo. Olha só. 1. Seres pensantes e com espírito pesquisador? Sim, essa é uma das funções sociais da escola da atualidade, né? É que as pessoas sejam reflexivas, críticas, enfim, sejam pesquisadores, né? Tenham curiosidade, vão atrás do conhecimento. Então, ok, a primeira frase está
correta. Segundo, profissionais responsáveis pela sua própria formação continuada, né? Pela sua, né? Sua respectiva, sua própria formação continuada. Isso é função social da escola dos dias atuais ou não? Sim, né? Sim, exatamente. A escola quer exatamente isso, né? Que as pessoas sejam responsáveis, que atuem na sociedade para atuar. No mundo do trabalho, eu tenho que atuar com responsabilidade também pela minha própria formação e não esperar que isso venha de outro ou de uma outra instituição, mas que eu também tenho a minha parcela de responsabilidade nesse todo, né? A terceira frase, seres capazes de absorver os conteúdos a serem transmitidos, quer dizer, a função social da escola e do professor é tornar as pessoas, né, capazes de absorver conteúdos, né, só ficar retendo conteúdo, isso não tem mais sentido na sociedade de hoje. Nós não vamos dar conta de todo o conhecimento que a sociedade nos apresenta. Portanto, não cabe mais aquele paradigma de frequentar escolas para adquirir conhecimento memorístico. Não cabe mais isso nos dias atuais. A gente tem que considerar, inclusive, que estamos aqui num movimento de aprender a aprender, né? Então, é aprender a buscar o conhecimento em outros locais que não só a escola, né? Então, esta não é realmente uma função social, não é um papel da escola nem do professor. Quarta frase, estudantes que sabem trabalhar em equipe e compartilhar conhecimentos. Ora, na sociedade da atualidade, né, nessa sociedade contemporânea, que é uma sociedade do conhecimento, é isso que se espera, que as pessoas saibam trabalhar em equipe, né? Tanto é que está inclusive previsto lá na BNCC as habilidades socioemocionais. Por quê? Para se trabalhar em equipe, para compartilhar o conhecimento. Porque quando você vai para o mundo do trabalho, você não vai trabalhar sozinho. Você vai trabalhar interagindo com outras pessoas, você vai precisar compartilhar o conhecimento e isso sim tem que ser um papel da escola, né? E quinta frase, o professor apenas para coordenar os comportamentos dos alunos? Claro que não, né? Ele não está apenas para isso, né? E questões de ordem comportamental tem uma outra demanda que não esbarra aí nem na função social da escola, muito menos no que se espera do docente da atualidade. Então, vamos lá. Estão corretas apenas, olha, é a 1, a 2 e a 4. 1, 2 e 4 horas. Nossa primeira questão, alternativa A, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo, né? Porque essas questões de escola, né, da função social da escola, perpassam aí também as responsabilidades do docente. Bora lá resolver mais. Segunda questão, 2021, Unilavras, Prefeitura de Cláudio, lá em Minas Gerais, para professor 1. O que é o professor 1? É o professor dos anos iniciais, às vezes professor da educação infantil, mas aqui está com característica de ser dos anos iniciais, tá? Anos iniciais. Então, vamos lá. São funções sociais da escola na formação dos alunos, exceto. Bom, você já sabe que eu vou te falar, né?
escreveu, apareceu, exceto, escreva errada. Você está procurando a alternativa errada, porque senão você se equivoca e vai logo assinalando a primeira que fizer sentido aí para você. Então vamos lá. Letra A. Formar cidadãos capazes de construir uma sociedade mais justa. B. Desenvolver o pensamento crítico do aluno. C. Formar alunos apenas para atuar no mercado de trabalho. E D. Ensinar os alunos a entenderem seus direitos e deveres. Pensa aí, essa tá fácil também, hein? Ó, dá para você fazer no estalo aí. Essa não vamos nem esperar muito tempo, hein? Ó, vamos lá? Qual é a alternativa? Bom, se a gente está procurando a alternativa errada, né? É aquela que não condiz com tudo aquilo que a gente viu até agora a respeito da função social da escola. E a função social da escola é, sim, formar cidadãos capazes de construir uma sociedade mais justa. É isso que a escola está aí para o mundo, né? Desenvolver o pensamento crítico do aluno? Sim, a escola está aí para isso também, né? Formar alunos apenas para atuar no mercado de trabalho? Apenas para atuar no mercado de trabalho? Não, mas também para atuar no mercado de trabalho. Então, logo de cara, a nossa alternativa é a C, mas vamos ver a D. Ensinar os alunos a entenderem os seus direitos e deveres. Isso também é função da escola, né? Afinal de contas, como é que a gente prepara para o exercício da cidadania se não trabalhar com essas questões de direitos e deveres? Enfim, né? Então, você gabaritou comigo que colocou a alternativa C de está dando tudo certo. Bora lá resolver mais uma. Bom, já sabe, né? Nessa questão, porque ela tomou toda a tela, eu não vou aparecer, mas eu tô aqui, tá? Então vamos lá, ó. Terceira questão, 2021, Banca FGV, Prefeitura de Paulínia, São Paulo, prova para diretor da unidade escolar. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932, consolidou a visão de uma parcela da elite intelectual que, embora com diferentes posições ideológicas, propunha intervir na organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum eleva em importância e gravidade o da educação. Ou seja, não há nada mais importante do que a educação, né? Na hierarquia aí dos problemas nacionais. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional. Ou seja, a educação é mais importante, inclusive, que a economia, tá? A educação nova, alargando sua finalidade para além dos limites das classes, assume com uma feição mais humana sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática. Vejam que eles estão ansiando aí pela formação de uma sociedade, pela transformação da sociedade, né? Pela hierarquia das capacidades recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ou seja, uma educação democrata, né? Uma educação para todos. Ó, ela tem por objeto organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma das etapas do seu crescimento, de acordo com uma certa concepção de mundo, né? Evidente, né? Porque a gente já viu que, de acordo com a sociedade, de acordo com a época,
A escola está a serviço dessa sociedade e ela vai mudar. Então, a função social da escola, ela muda não só de acordo com o tempo, né, com a cronologia, mas ela muda também de acordo com a concepção de mundo, com aquilo que se entende naquele momento, né, com os paradigmas daquele momento que se está vivendo. Então, vamos lá. De onde decorre que o Estado deve considerar a educação como uma função social pública, única para todos e norteada por princípios da laicidade, da gratuidade, da obrigatoriedade e da coeducação. Ou seja, aqui está traduzido, né, nessas 4 palavrinhas, está traduzido o ideal do movimento da Escola Nova. Movimento Escola Novista, adaptado do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, e aí da onde eles retiraram esse texto. As afirmativas a seguir a respeito do manifesto e do movimento Escola Novista brasileiro estão corretas, à exceção de uma. Assinale. Portanto, você vai procurar a alternativa errada. Tudo bem? Vai aí. Procurar e achar. Vamos lá. Olha. O manifesto reivindicava a direção do movimento de renovação educacional brasileiro no contexto do recém-criado Ministério da Educação e Saúde no Brasil em 1930. E aí, está certo ou está errado? B. O movimento reformador buscou integrar em um projeto nacional as maiores instituições no campo da educação. Quais são essas instituições? O Estado, a iniciativa privada e a Igreja, na época, né, fortemente, Igreja Católica. B. Além da gratuidade, da obrigatoriedade e da coeducação, o manifesto propugnava uma escola única, cuja disseminação seria responsabilidade do Estado. D. A escola integral proposta pelo manifesto era definida em oposição à escola existente, chamada de tradicional, legitimando o conceito de escola ou educação nova. E o documento apresenta-se como um ato inaugural da educação brasileira ao qualificar seus autores como pioneiros e desconsiderar as experiências educacionais anteriores. E aí, qual é a alternativa que você julga estar incorreta? Qual é a que não coaduna com o pensamento, com a ideologia do movimento Escola Novista, né? Do movimento expresso pelo manifesto? Te dá uns minutinhos aí para você pensar. Pronto? Achou já? Beleza, tenho certeza que você acertou. Olha, o manifesto reivindicava a direção do movimento de renovação educacional brasileiro, de renovação educacional brasileira? Sim, é o manifesto dos pioneiros. Se eles eram pioneiros, eles estavam querendo, sim, renovar a educação brasileira, né? No recém-criado Ministério de Educação e Saúde, que foi criado, instituído, né, em 1930. Então, o primeiro Ministério da Educação brasileiro foi junto com a saúde, era educação e saúde. Então, isso aqui está correto, não é a nossa alternativa. B. O movimento reformador, né, porque sim, estava querendo reformar a educação, buscou integrar um projeto nacional às maiores instituições no campo da educação.
Até aqui, tudo bem, ele estava realmente querendo um projeto de educação nacional, né? Mas será que o manifesto, né, dos pioneiros, os movimento da escola nova estava querendo que o Estado trabalhasse junto com a iniciativa privada e junto com a Igreja Católica? Será que era isso que o movimento pretendia? Não, muito bem. Ele não queria uma atuação dentro da educação por parte da instituição católica, né, da igreja. Olha aqui o que eles propunham: a laicidade. Laicidade vem de laico, sem caráter religioso, né? Então, já de cara achamos a alternativa B, né, que é a errada. Vamos conferir as outras? Além da gratuidade, da obrigatoriedade, da coeducação, o manifesto propugnava, ou seja, ele desejava, ele ansiava, ele lutava por uma escola única, uma escola que atendesse a todos. Portanto, seria uma escola com bases democratas, né? Um pensamento democrático, né? E com responsabilidade do Estado, escola pública e gratuita e laica para todos. D. A escola integral proposta pelo manifesto era definida por oposição à escola existente. Sim, é por isso que se chama escola nova, movimento da escola nova, porque era sim por oposição à escola que já existia e que era então tratada por eles como escola tradicional. Então era oposição sim, né? Então, essa escola nova, educação nova, era por oposição à escola tradicional que já existia. Então, isto aqui sim está correto. O documento apresenta-se como um ato inaugural da educação brasileira ao qualificar seus autores como pioneiros, né? Olha só, eram os pioneiros da educação, né? E sim, isso foi um acontecimento primeiro, né? De considerar esses pensadores da educação como pioneiros, né? E desconsiderar as experiências educacionais anteriores. O que faz a nossa alternativa correta, a alternativa B, que eu tenho certeza que você gabaritou comigo. Bora lá resolver a nossa última questão? Vamos lá! Vamos lá, nossa última questão. Não esquece de deixar o seu joinha, o seu like aqui no vídeo, que foi feito com todo carinho para você. E não esquece também de colocar aqui nos comentários o assunto que você quer ver tratado aqui nos próximos vídeos, tá? Questão 4, 2021, banca FGV, Paulínia, diretor de unidade escolar. O entendimento vigente sobre a função social da escola na sociedade brasileira encontra-se condensado no documento final do CONEB. O que é o CONEB? É a Conferência Nacional de Educação Básica. Quanto à função social da educação, cabe destacar o entendimento de educação é processo e prática social, constituídos e constituintes, quer dizer, ela se constitui, mas ela também forma, né? Ela também é constituinte das relações sociais mais amplas. Essa concepção de educação sinaliza a importância de que ela se dê de forma contínua ao longo da vida, para que seja realizada como direito humano inalienável do cidadão, em consonância com o artigo 1º da LDB, né, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Sua praxis social deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes, para atender às diferentes demandas. Como prática social, a educação tem como local privilegiado, né,
mas não exclusivo à escola e os espaços comunitários, entendidos como cenário da garantia dos direitos, ou seja, está falando do local escola. Bom, vamos lá. Do exposto decorre que, para realizar a função social, a escola. Então, o que a escola deve fazer? De que maneira que ela deve atuar para que ela cumpra com a sua função social? A. Deve levar em consideração as demandas da sociedade enquanto parâmetro para o desenvolvimento das propostas de atividades escolares. B. Pode optar ou não em ser pública, gratuita, democrática e laica em todos os níveis e assegurar e pautar-se ou não pelos princípios da inclusão. C. Independente do espaço escolar, da ampliação da jornada escolar e da garantia de permanência bem-sucedida na escola para se realizar. D. Considera o contexto das desigualdades em relação ao que oferece as mesmas condições de frequência e atendimento, de modo a nivelar as oportunidades. E E. Reconhece a necessidade de escolas especiais para os grupos historicamente excluídos, como povos tradicionais, negros, povos da floresta e indígenas. Pensa aí, que você acha que é qual você acha que é a alternativa correta, de acordo com a função social da escola que a gente viu já hoje. Tudo bem? Podemos? Vamos lá? Ó, vamos começar de baixo para cima? Olha, e reconhece a necessidade de escolas especiais para os grupos historicamente excluídos. Quer dizer, eu vou acabar com a função social da escola, né? Porque se a função social da escola é a inclusão, se a função social da escola é trabalhar para uma sociedade melhor, que se transforme, que atue cada vez mais atendendo os anseios da própria sociedade, né? Se constituindo aí como uma escola inclusiva, eu não posso pegar os povos tradicionais, os negros, pessoal, os povos da floresta e os indígenas e excluir, né, em escolas especiais, colocar ali escolas só para indígenas, escolas só para povos das florestas, só para os... Isso não tem cabimento nos dias atuais, de acordo com a função social da escola da nossa contemporaneidade. Tudo bem? Vamos lá para D? Considera o contexto das desigualdades em relação ao qual oferece as mesmas condições de frequência e atendimento, de modo a nivelar as oportunidades. Quer dizer, você vai nivelar as oportunidades? Evidente que não é nivelando as oportunidades que se pretende uma escola que seja democrática, uma escola que atenda a todos, né? Porque a gente não vai conseguir jamais nivelar as oportunidades, ok? C. Independente, no máximo, o que a gente consegue na escola é diminuir as distâncias que há entre as diferentes classes da nossa sociedade, mas nivelar oportunidades, isso não é nem função da escola, que dirá uma função social da escola. Belezinha? C. Independe do espaço escolar, da ampliação da jornada e da garantia de permanência bem-sucedida na escola para se realizar. Quer dizer,
A escola, na sua função social, ela vai independer do espaço, da ampliação, da garantia de permanência? Claro que não, né? É aqui que o bicho pegou, né? Da garantia de permanência. Não, porque você tem que trabalhar na escola dos dias atuais, né? Exatamente isso, para brigar pelo ingresso e pela permanência com sucesso, ou seja, para terminar com a evasão escolar de alguma forma, né? Então, não é isso que a função social da escola está aí para. B, pode optar ou não. Ó, a escola pode ou não ser pública, ser gratuita, ser democrática, ser laica em todos os níveis e assegurar pautar-se ou não pelos princípios da inclusão? Olha, uma pessoa aí mais desavisada pode até cair nessa esparrela. Olha, nós temos escola pública, nós temos escola particular, né? Então ela pode ser ou não pública, ela pode ser ou não gratuita, porque se ela for pública ela é gratuita, mas se ela for particular ela pode ser paga. Agora, democrática, ela é a escola pública, né? Então, a escola particular pode não ter uma gestão democrática. Laica também, né? Porque há escolas confessionais, mas a escola pública, ela tem que ser laica porque o Estado é laico, tá? Em todos os níveis e assegurado a pautar-se ou não pelos princípios da inclusão. Isto não existe. Princípios da exclusão, da inclusão, quando você coloca como uma opção, você está pensando na exclusão, né? Então você está pensando em excluir e não em incluir. E isso não cabe na escola brasileira, independentemente de ser privada ou pública, tá? Ela tem que ser inclusiva, ok? Portanto, a nossa alternativa correta é realmente a alternativa A, e a gente vai ver por quê. Olha, deve levar em consideração as demandas da sociedade enquanto parâmetro para o desenvolvimento das propostas das atividades escolares. Ou seja, a escola tem que estar atuando de acordo com a contemporaneidade e os anseios daquela sociedade, porque afinal de contas ela está formando as pessoas para ela mesma, né? Então, para atuar ali na sociedade. O que faz da nossa alternativa a alternativa correta. E a gente vai assinalar aqui a alternativa A, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui, e vai deixar o seu like, seu joinha aqui embaixo do vídeo e vai colocar também os seus comentários. Muito obrigada por me acompanhar aqui em mais um vídeo e até o próximo!